E aí, pessoal, vamos lá. Hoje, né, combinado com vocês, inclusive a coordenação já colocou no grupo, né, no grupo aí de estudo, que nós teremos atividade de matemática hoje, pelo menos um exercício de matemática para compensar o sábado letivo, né? O sábado letivo dia 17, na data de amanhã, e aí por conta dos alunos que participam da formação do Cactus, né, que é aqueles alunos que estão trabalhando nas Olimpíadas de Matemática, a gente antecipa as atividades, tá, para hoje, ok? Então, hoje nós vamos continuar, né, concluir aqui as nossas operações com números racionais. Foi um conteúdo que nós começamos na semana passada e nós vamos complementar hoje, ok? Eu vou retornar, tá? Vou retomar a explicação a partir de adição de números racionais, tá? E vou até multiplicação. A parte de divisão a gente vai fazer agora, que era mais puxada, eu prefiro fazer individualmente, tá? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho de adição e subtração. E aí eu vou focar daqui a pouco, né? Fazer um modelo aqui, explicar passo a passo para vocês essa situação aqui, segundo caso. Então vamos lembrar. Números racionais, tá, pessoal? São números inteiros, positivos e negativos, tá? Ok? Mas também podem ser números na forma de fração e na forma de número decimal, aqueles números que vêm com vírgula, ok? Então, vamos só lembrar aqui a adição e subtração na forma fracionária, né, quando aparecer em forma de fração. Primeiro caso, frações de mesmo denominador. O denominador é o número de baixo da fração, representa a parte inteira da fração, ok? Então, vamos lá. Para somarmos ou subtrairmos, porque a regra da soma é a mesma da subtração, mantemos o denominador, esse denominador aqui não altera, e a gente soma ou subtrai os numeradores. Não tem muito segredo. Por exemplo, eu tenho aqui menos 34 onzeavos, menos, uma subtração, né? Menos 1 onzeavos. Fazendo aqui o joguinho dos sinais, né? Ó, aqui, pela combinação de sinais iguais, vai virar uma soma, tá? E vai ficar assim, ó, tá? No caso, como o denominador é igual, só repete, e aqui 34 negativo, mais 1, fazendo a regra de sinais, dá uma diferença, porque não tem como somar números com sinais diferentes. A diferença de 34 para 30 para 1 é 33, tá? E aí prevalece o sinal negativo, porque nós vamos ter mais números negativos do que positivos. Então, sobra número negativo. E aqui dá para dividir, dá uma divisão exata até. 33 dividido por 11 dá 3. Como a fração é negativa, fica menos 3. Então, nesse caso aqui, pessoal, o denominador igual, a gente só repete e trabalha só aqui em cima. Ou soma ou subtrai aqui em cima, não tem segredo. No caso de denominador diferente, que é esse caso aqui que eu vou fazer os bolsos para vocês, onde vai aparecer esse 30, né, e esses números aqui. Então, vamos lá, eu tenho aqui menos 3 quintos mais menos 1 sexto, né? Combinando aqui, realmente fica uma subtração, tá? Porque esse sinal combinado com esse fica uma subtração. Eu vou puxar um keyboard aqui para a gente ir digitando nele, ok? Fica melhor para eu fazer esse esboço para vocês. Vamos lá. Vou inserir aqui uma equaçãozinha, vou aumentar aqui bastante nossa fonte aqui. Vamos começar aqui por essa fraçãozinha negativa do início, inserindo aqui nossa equação fracionária. Então, nós temos aqui menos 3 quintos, né? 3 quintos é uma fração negativa, ó, menos 3 quintos, e menos 5 trintaavos, menos, inserir novamente a equação, menos 5 trintaavos. Vou aumentar aqui esses números para vocês enxergarem legal. Aqui, pronto, para ficar uma coisa mais visível para vocês. Então, ficou assim, tá? A partir daqui, me desculpe, pessoal, confundi aqui, tá? Menos 1 sexto. Eu estava na fração da frente. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente sair aqui subtraindo ou somando, né? Com denominadores diferentes. Essa parte de baixo aqui, ó, tá? Denominadores diferentes. Primeiro, vamos lembrar a definição de MMC. MMC, pessoal, significa mínimo múltiplo, tá? Comum. Vamos trazer isso para a nossa linguagem. Mínimo quer dizer menor, né? O menor mínimo, o menor múltiplo. E comum quer dizer igual, né? Então, o que seria mínimo múltiplo comum? Seria um múltiplo igual desses dois números, de 5 e 6.
Mas não é qualquer múltiplo, é o menor múltiplo, certo? Então, normalmente eu ensino os alunos assim. Eu peço para eles ir fazendo os múltiplos de 5 e de 6, e aí indo comparando essas situações, tá? Eu vou fazendo aqui os múltiplos de 5 e de 6. O que é que são múltiplos? É a tabuadinha desses números, a sequência, né? 5, 10, 15, 20, 25, né? Eu estou indo aqui de 5 em 5, tá tranquilo. Eu estou fazendo a sequência de 5, e, consequentemente, eu monto a tabuada de 5. 30, 35. Como a gente sabe que os múltiplos são infinitos, eles não terminam nunca, né? Eu vou fazer o de 6 também, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36. E aí, o que é que eu encontro aqui com vocês? A gente vai olhando nos múltiplos deles, e de repente nós vamos encontrar esse número aqui, que tanto aparece no 5, como aparece no 6. Aí eu pergunto, é o menor? É, porque antes do 30, nenhum dos múltiplos se repetiram ao mesmo tempo nos dois. Então, o primeiro que apareceu foi o 30. Vai aparecer mais no futuro? Vai. Se eu continuar aqui a sequência, vai aparecer mais. Porém, o 30 foi o primeiro. Então, ele é considerado o menor múltiplo comum. E aí, quando eu for escrever as frações, olha que legal. Eu já vou colocar o 30 como o denominador comum, tá, pessoal? Não tem muito segredo. O denominador comum vai ser o 30. Ó, aqui embaixo eu já coloco o 30. Lembrando que nessa fração aqui ela já começa negativa, né? Ó, ok? Lembrando. Essa outra também é negativa, tá ficando menos e menos, por conta da regrinha dos sinais lá. E na outra fração também, tranquilamente, eu já posso colocar o 30. Por isso que aparece o 30 lá na expressão, tá? O que acontece? Esses números aqui de cima. Então, a primeira coisa que nós lembramos, de onde foi que saiu esse 30? O 30 é o mínimo múltiplo comum de 5 e de 6, porque aqui embaixo a gente tem que encontrar um denominador comum, um denominador igual, certo? O que é mínimo? É o menor múltiplo igual deles dois. Ó. O 30 tanto é múltiplo de 5, como é múltiplo de 6, tá? Ao mesmo tempo. O que eu vou fazer agora para encontrar esses números de cima? Eu vou usar as frações novas que eu vou encontrar, que aqui surgiu duas frações novas, com as frações antigas. Fazendo o quê? Pegando o novo denominador, dividindo pelo antigo denominador, porque essas frações aqui elas vão deixar de existir, e o resultado dessa divisão multiplica pelo numerador. Então, linguagem bem formal. Pega o 30, que nós acabamos de encontrar, divide pela parte de baixo dessa fração, multiplica pela parte de cima o resultado. Então, vai ficar ó, 30 dividido por 5 dá 6, e 6 vezes 3, 18. De novo, repetindo, eu pego os denominadores, divido um pelo outro. Isso aqui sempre vai dar uma divisão exata, porque o 30 é um múltiplo de 5, assim como também é um múltiplo de 6, né? Então, 30 dividido por 5, 6, ó, divido o denominador com o denominador, na primeira fração, e 6 vezes 3, 18. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na segunda fração. 30 dividido por 6 é 5, e 5 vezes 1 é 5. Aí, pessoal, explica de onde foi que apareceu aqueles números 18 e 5. Tranquilo? Muito bem. E agora, como os denominadores estão iguais, eu posso seguir aquela mesma regra. Ó, 18 e 5 são ambos negativos, dá uma soma de números negativos. Não esquece disso, tá, pessoal? Soma de números negativos. Porque a galera pensa que fica positivo o sinal aqui, eu vou subtrair. Não, pessoal, sinais iguais a gente tem que sempre somar. Mas aí como é que eu somo números negativos? Soma sim. É igual você fazer uma conta de R$18 e depois aumentar essa conta com R$5. Você vai ficar devendo 23 agora. O número continua negativo. Então, 18 negativo com 5 negativo, junta 23 negativo e repete o mesmo denominador. Menos 23, 30 avos, tá, pessoal? Então, essa é a parte mais puxada de denominadores diferentes, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Na forma decimal é mais tranquilo, tá? Eu até mostrei na última aula. É só você manter vírgula debaixo de vírgula aqui, ó, tá? Independente do número, independente do formato do número, eu até mostro aqui. Lembrando, pessoal, que no número decimal, a parte inteira fica sempre antes da vírgula. E a parte decimal, a parte quebrada, fica depois da vírgula. Por exemplo, esse número aqui, ó, 7,88. O 7, a gente chama ele de 7 inteiros, tá? 88 é a parte decimal. Quando é uma casa decimal, a gente chama de décimo. Quando é duas casas decimais, a gente chama de centésimo. No caso aqui, como tem duas casas, é 88 centésimos, né? Aqui, 3 inteiros e 50 centésimos. Para somar ou subtrair eles, basta manter vírgula debaixo de vírgula
e trabalhar os números, né? 8 menos 0 é 8, 8 menos 5 é 3, e 7 menos 3 é 4, a vírgula permanece aqui, ó, nesse mesmo sentido, tá? A mesma coisa eu faço aqui desse lado. Veja que tem números decimais aqui que tem diferentes, né, de posição, mas você não se preocupa com as posições dos números, sim com a posição da vírgula, tá, pessoal? É só manter a vírgula debaixo da vírgula. Para finalizar, vamos para a multiplicação. Já a multiplicação, pessoal, ela não se preocupa com vírgula, tá? Isso é bom, tá? Não se preocupa com vírgula. Vamos primeiro na forma fracionária. Não se preocupe, porque na multiplicação não tem que fazer MMC coisíssima nenhuma, tá? Basta multiplicar numeradores e denominadores, ou seja, basta multiplicar a parte de cima e a parte de baixo. 4 vezes 15, 60. 9 vezes 7, 63. Ficou positivo por quê? Porque na multiplicação, diferente da adição e subtração, tanto na multiplicação como na divisão, sinais iguais fica sempre um resultado positivo, tá? Então, ficou positivo. Lembrando que na multiplicação, pessoal, é recomendável que a gente simplifique a fração, que essa fração não fique tão quebrada assim, né? Muitas partes, tá? Não esqueça que a parte decimal, a parte quebrada é essa parte de baixo. Então, 60 por 63 dá para a gente simplificar por 3, ó, dividir os dois por 3. Lembrando que você simplifica usando o mesmo divisor. Se você dividir 60 por 3, dá 20. Se você dividir 63 por 3, dá 21. A partir daqui não dá mais para simplificar, porque eu não vou encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo, certo? Então, é recomendado que, após a multiplicação, verificar se a fração contida, ela tem como simplificar, tá? Usando o mesmo divisor. Na forma decimal, não se preocupe com vírgula. Por exemplo, 4,2 multiplicado por 2,1. Vamos multiplicar como se não tivesse vírgula, certo? Vamos multiplicar primeiro por 1. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Lembrando que como eu estou multiplicando por 2, o resultado fica aqui embaixo do 2, ó. E 4 vezes 2, 8. Continua, do mesmo jeito que a gente costuma fazer. Repete o 2 aqui, 4 mais 4 é 8, e 8 é 8. Agora vamos para a vírgula. Como é que eu coloco a vírgula? Aí você vem nos números que se multiplicaram, e você vai contar as casas decimais deles, ó. Aqui tem quantas casas decimais? O que é que são casas decimais? São quantidade de números algarismos após a vírgula, certo? Então aqui tem 1 e aqui tem 1. Juntando, no resultado tem que ficar 2. Aí você deixa duas casas decimais depois da vírgula, e o resultado fica 8,82. A multiplicação ela se torna até mais simples, tá, pessoal? Então é isso. Nossa atividade complementar de números racionais hoje. Eu trouxe aqui novamente a adição e subtração, para explicar um pouquinho mais sobre MMC, e a multiplicação que também se torna bastante prática, ok? Esse é o nosso videozinho rápido de hoje, pessoal. Valeu!